Vamos lá agora observar como aplicar o storytelling aqui? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer no storytelling, passo a passo, tá? Passo a passo. Primeira coisa, pensar no objetivo. O que é esse objetivo? Por exemplo, a sua startup, ela, por exemplo, é um marketplace no mercado pet, em que você faz passeador de cachorro. É isso. Então, qual que é o objetivo? O objetivo eu estou fazendo um marketplace que envolve com praticamente um membro da família, quem é dono, pai de pet, aí o dono de pet sabe o que eu estou falando. Né? Então, você tem aí uma pegada. Você não pode simplesmente falar assim, eu sou uma empresa que associa com pessoas estranhas, que você vai dar o seu cachorro, que é um membro da sua família, uma pessoa estranha, e morando Deus me defenda, é isso. Não, você tem que criar um objetivo, você tem que criar um objetivo. O objetivo é humanizar esse processo, dar confiabilidade a esse processo, né? Fazer com que as pessoas de fato confiem na sua solução, a ponto de entregar praticamente um membro da família, que é o seu pet, para que um estranho, certo? Lógico, cadastrado, veiculado, né? Então tem lá documentação duplamente checada, aquela coisa toda, mas que você consiga de fato ter esse direcionamento. Então você tem que pensar no objetivo do storytelling. Para que serve o storytelling? No meu caso, eu preciso fazer com que as pessoas confiem no processo. Tá, então esse é o objetivo do seu storytelling. Você vai criar uma história, né, que represente você, obviamente, sendo que o objetivo é como? Através dessa história, ao final dessa história, as pessoas confiem no processo. Ótimo, você definiu o objetivo. Tá? Preste atenção nesse ponto, senão você acaba criando somente historinhas de gibi. Não é isso que a gente está falando. Detalhe, nós não estamos trabalhando com cinema, com teatro aqui. Tem que ser real, tem que criar emoções, tem que gerar negócio, tem que gerar vendas ao final. Por isso você tem que pensar no objetivo do storytelling, para que esse storytelling seja direcionado para o seu negócio. Feito isso, depois o que nós vamos fazer é pesquisar tudo sobre. Você vai ter que entender esse mercado, vai ter que entender sobre o comportamento, vai ter que entender sobre o que as pessoas têm medo, têm receio. E aqui, pegando esse exemplo que nós fizemos aqui, como por exemplo, estou falando mercado de passeio de cachorros, pet, de animais. Como é que as pessoas fazem isso? Como é que elas contratam? Como é que elas verificam? E tudo isso tem que fazer parte não só do planejamento do seu negócio. Obviamente, eu espero, inclusive, que você já tenha feito essa pesquisa, obviamente, para que você possa oferecer a solução. E essas questões, elas têm que ser aplicadas na história que você vai contar. Okay? Tem que falar, não, então, ó, eu tinha uma necessidade, eu era pai de pet, muito ocupado, meu pet queria passear, não conseguia passear com ele. Aí um dia eu percebi que fui buscar alguém e não encontrei, certo? Tem todo um enredo, e aí a gente identificou alguma coisa, só que tinha uma preocupação, quem era essa pessoa? Como é que eu poderia confiar? Bom, aí fui descobrindo que tinha mecanismos, aí você vai contando a história de como é que o seu negócio apareceu, de como é que o seu negócio direcionou para que faça essa prestação do serviço, essa solução. Tem que pesquisar tudo sobre. Aí depois, na sequência, você vai criar o roteiro. Roteiro mesmo. Você cria o roteiro do storytelling. Então, o que é que eu preciso abordar primeiro? Eu vou falar sobre o desafio inicial, sobre a situação inicial. Depois eu vou criar os desafios iniciais, depois eu vou criar como é que foi desenvolvida a solução. Ou seja, você vai criar o roteiro mesmo. Tá? Você vai em tópicos lá, você faz um desenho do roteiro. Ainda não tem o texto exato em si, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas você tem que criar o roteiro dessa história. Como é que você vai estruturar essa história? Qual que é o começo, meio e fim dessa história? Roteiro mesmo. Então, começa lá com o desafio inicial, explica como é que você enfrenta esse desafio, como é que foi a faísca inicial que puxa, aí nisso me despertou tal coisa, então você vai criando o roteiro. Obviamente, como eu estou falando de um storytelling, além do roteiro, você vai ter que criar também, adicionar um outro aspecto que é o storyboard. O que é o storyboard, para quem não conhece? Tá? Então você vai criar as cenas do seu roteiro. Então, o roteiro é como se fosse o passo a passo da história, o storyboard são as cenas. Você pode criar até em desenho, formato desenho, se não é esse o foco aqui. Você pode fazer em tópicos, o que quer que seja, mas tem que ter a noção desse storyboard. Por quê? Porque conforme a ferramenta que você for aplicar, você vai ter uma maior ou menor ênfase. Exemplo, se for no pitch,
seu storytelling tem que ser curto. Segundos. 20 segundos, 30 segundos. Você imagina você contar uma história inteira em 20 segundos. Consegue imaginar o quão complexo que é? Em 20 segundos você contar uma história inteira. Sim, é para isso que serve. Né, se é, por exemplo, no site da sua empresa, você tem mais tempo. Nas redes sociais, você pode usar vários posts. Você pode criar um post inicial, você pode ter uma sequência, você pode ter a parte 2, parte 3, parte 4. Você pode ter acréscimos, acúmulos. No pitch do negócio, eu que estou acostumado a ver pitch lá nos programas de aceleração que eu participo, na nossa própria hub e tudo mais, não, a gente tem às vezes 15, 20 segundos, são os 20 segundos iniciais da apresentação. Né? Então, às vezes são 10 segundos iniciais, você tem que criar aí, né, uma imagem de uma história, um roteiro de impacto inicial que dê a apresentação. Muita gente nas startups começa a falar o seguinte, né? Essa aqui é a Júlia. A Júlia é uma pessoa que ela tem TDAH, né? Então, transtorno de déficit de atenção lá. E ela tinha um problema muito sério, não conseguia fazer tal coisa. E aí ela foi buscar uma solução. E a solução era nossa, que queria aparecer essa solução que a gente oferece, mas isso. Pronto. 15 segundos. 20 segundos. E a vida da Júlia se tornou muito mais adequada, muito mais produtiva, porque ela utilizou essas ferramentas. Bom, dado isso, a nossa startup faz isso. Tá vendo? Rapidinho, segundos você já conta a história. Então o storyboard precisa fazer. Ok? Agora, feito esse storyboard, o que a gente precisa entender aqui, acabei de falar que são meios diferentes, né, que a gente vai trabalhar. Então a gente tem que transformar a história em conteúdo consumível. E aqui vem o complemento. O que é esse conteúdo consumível? Pode ser texto, pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser infográfico, pode ser não, um fluxo, né, uma estrutura, um fluxo. Ou seja, tem que ser um conteúdo consumível. E esse conteúdo consumível você vai fazer conforme o tipo de canal que você vai divulgar. No pitch, obviamente, geralmente é um slide, né, curto, rápido, sucinto. Pode ser somente seu argumento, seu texto falado. Okay? Pode ter só um slide de apoio, só ilustrativo. Se é um vídeo de internet, então você consegue fazer um videográfico lá, então você pode fazer até uma VSL, né, um vídeo 6 metros que pode ser direcionado. Se é no site seu, no seu blog tem mais espaços. Se são nas redes sociais, eu posso fazer mídias complementares, sequenciadas, mídias sequenciadas, posts sequenciados. Mas o importante é você entender qual que é o caminho que você vai fazer, porque conforme o caminho que você vai fazer, eu utilizo um tipo de conteúdo, mas tem que ser consumível. Tá? Então, cuidado, né? Esse conteúdo tem que ser direcionado e bem direcionado para aquilo que você fez. Se você fizer um pitch de vendas, um pitch de vendas, pode ser também, um pitch da startup, que geralmente tende a ser, né, um pitch curto, entre 1 a 4 minutos, dificilmente passa disso, né, junto aos aceleradores e tudo mais, e o modelo padrão que você tem é um slide de apoio ao fundo, você falando, se você tentar colocar um vídeo nessa hora, por melhor que seja o vídeo, pega mal. Porque ninguém está esperando o vídeo. Né? Mas não é que está esperando que você vai fazer um negócio que as pessoas esperam. Não, as pessoas não querem. Não é que eu vou surpreender as pessoas, eu vou surpreender negativamente. Ou seja, não adianta tentar inventar coisas que não cabem naquele momento. Por exemplo, numa apresentação, você vai participar de uma rodada de investimento. Tá os investidores lá sentados, você tem lá 20 startups para apresentar. Cada startup vai ter de 1 a 4 minutos, é esse o tempo. Se você tentar inventar alguma coisa fora do padrão, o mindset dos investidores naquele momento dá uma bugada na cabeça deles, e ao invés deles prestarem atenção no seu negócio, eles vão ficar só maquinando o que aconteceu isso, e aí você perdeu o bonde. Então, não é para inventar a roda, tá? É você, de fato, criar um conteúdo consumível direcionado. E aí a gente tem que pensar nessa questão, sim, né? O pitch e tudo mais, e aí na sequência, o que você precisa fazer? Você vai compartilhar esse conteúdo, obviamente, aí pode ser pitch, pode ser redes sociais, pode ser mídia, pode ser site, pode ser o blog, você compartilha esse conteúdo no momento oportuno. Se é rede social, ou mídia, ou site seu, você compartilha no que você achar mais conveniente, depois você fecha a sequência. Se é pitch, sempre que você for apresentar a sua startup, seja numa rodada de investimento, seja numa apresentação da startup em uma aceleradora, uma incubadora, que tem lá seja num pitch reverso, seja lá, naquele momento você apresenta, você utiliza então os mecanismos, as ferramentas
seja adequado àquele momento, àquele público-alvo. Por isso que você pode criar a mesma história, tá? E ela tem que ser real. Por isso que aqui não está falando de ficção. Tem que ser real, tem que ser uma história que traduza os sentimentos das emoções que você faz e que seja aplicado ao seu negócio. E para isso você faz o direcionamento, né, dentro daquele conjunto conveniente de recursos audiovisuais adequados. Certo? Bom, e ao final, o que a gente tem que fazer aqui também, né, é analisar o resultado. E aí, uma vez que a gente analisa o resultado, a gente começa a refletir sobre o que foi percebido. E aí você vai melhorando o argumento. Então, também eu não quero dizer para você que você precisa acertar logo de cara. Você tem que evitar os erros grosseiros. Tá? Essa é a verdade. Não adianta acreditar também que você vai ter 30 chances. Não é esse o caminho. A gente não está falando de uma... Você não vai apresentar, por exemplo, para a instituição de ensino, não, uma avaliação, né? Mas você está apresentando para os investidores. Os investidores vão decidir ou não fazer um investimento no negócio. Obviamente que também não acredito que você faz uma apresentação para o investidor e ele já te dá o cheque logo de cara. Não funciona assim. Mas como é que vai funcionar? O investidor ele gostou da história, gostou da ideia, se sentiu vinculado, ele vai depois ao final falar assim, legal, tá aqui meu cartão, mantemos contato semana que vem, tá? Fechou? Depois a gente dá a sequência no contato, tá? Então, beleza, é isso que vai acontecer. Mas aí o que a gente precisa entender é, você precisa analisar o resultado. Verifique o feedback. Por exemplo, se você estiver participando de um programa de aceleração, geralmente os mentores, eu participo de mentores, questões, na hora que apresenta, depois a gente faz as nossas críticas, as nossas contribuições. E aí tem gente que vai falar o seguinte, essa história que você contou está muito longa, não tem muito nexo com o negócio. Ele tira, ou direciona, ou encurta. Eu já tive situações que eu estava lá, por exemplo, programa inovativo. Eu faço parte, vocês que acompanham o sabe. Aí você tem lá 4 minutos de apresentação, a pessoa demorou 1 minuto contando a história. Nossa, muito tempo. Você tem 4 minutos, você gastou 25% do seu tempo contando a história. Não, passou dos limites. A ideia lá naquele pitch é 20 segundos de história, 30 segundos de história. Segue o barco. Então, às vezes, essa história aqui não está condizendo com a sua realidade. Então, precisa ajustar isso. Só que nesse momento sou eu, como mentor, ajudando você, startupeiro, aí, a direcionar o negócio. Se for lá no ambiente junto ao investidor mesmo, quando startup me apresenta as coisas, a história veio errada, o negócio veio errado, eu já ignoro. Assim, eu nem leio. Nem dou resposta. Não fique acreditando que as pessoas vão te responder. Não vai te responder. Não tem tempo não. Né? Então, segue o barco. Né? Vai para o próximo. Por isso que a gente tem que realmente analisar o resultado, refletir sobre o que foi percebido, por caso faz o ajuste da história, aumenta, diminui, curta, né? Seja mais objetivo ou carrega mais emoção nesse sentido. Mas a grande sacada é que, de fato, o storytelling ele vai ajudar. Você pode ter certeza que ele vai ajudar o seu negócio. Sem dúvida que vai ser muito relevante para você fazer esse esforço que de fato ele é bem interessante, tá? Recurso que você tem. Então vamos recapitular, né? Você tem lá o storytelling, ele ajuda a criar conexões, transformar a sua história em emoção, te coloca como herói da jornada, né? E aí você cria esses reforços argumentos e cria essas conexões junto a investidores, clientes, fornecedores, né? Essa é a ideia. Como é que você vai construir isso? Então, você tem que ter aqueles elementos básicos, assim, o herói, a jornada, a faísca, né, o direcionamento. E, ao final, o que a gente precisa também ter noção? Ter noção também se esse conteúdo está bem ajustado ao seu negócio, se ele é realmente representativo do seu negócio. E, ao final, o que a gente também precisa entender é fazer esse passo a passo correto, né? O conteúdo vai ficar disponível para você. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser.